estudo da interação gênica. Vou falar agora de interação gênica epistática, tá? Então, primeiro a gente vai para o significado desse nome, epistático, ou também usado o termo epistasia. O que é epistasia? É quando um gene impede a manifestação dos outros alelos de outro par. Resumindo, é quando um gene impede a manifestação de outro gene, geralmente de outro que está em outro cromossomo, ok? Então, quando ocorre essa inibição, nós vamos chamar de interação epistática, beleza? Sendo assim, a gente pode analisar dois termos novos aqui, ó. Primeiro, o termo gene epistático. O que é um gene epistático? É aquele gene que vai inibir, são os inibidores, ok? E o gene hipostático. O que é o gene hipostático? São genes que estão sendo inibidos. Então, quando ele sofre a ação do inibidor, nós vamos chamar ele de hipostático e epistático, o gene que está inibindo. Vai ficar mais fácil quando a gente colocar em uma questão aqui, ó. Então, vamos começar falando da epistasia dominante ou interação epistática dominante. O que quer dizer isso? É quando o gene, vamos lá, ó, uma definição, é quando o gene epistático, o gene que vai inibir, ele é um gene dominante. Então, para ficar mais simples, coloquei um exemplo aqui para a gente ter uma demonstração de como esses genes atuam. Então, um exemplo seria a cor de penas de algumas raças de galinhas. Então, a gente tem assim, ó. Primeiro eu vou falar de um par de genes, isão e isinho. Olha só, isão, ele é epistático sobre sesão. Quer dizer que ele vai atuar inibindo, ele não deixa o gene sesão ser expresso. Então, ele atua... segurar aqui, ele atua sobre sesão, ok? Vamos lá, isinho não tem efeito inibidor. Sesão está em outro cromossomo. Codifica a produção de cor, expressa a produção de cor, de pigmento, tá? E cesinho não produz cor, ok? Então vamos lá, ó. Vamos analisar o seguinte. Nessa tabela aqui, ó, eu tenho uma relação entre fenótipo e genótipo considerando essa legenda. Então eu tenho assim, ó, os animais que tiverem, olha só, sesão quer dizer que ele vai produzir cor. Então são galinhas coloridas, das penas coloridas, ok? Como sesão domina sobre cesim, aqui pode ser sesão, ela é colorida, ou sesão também é colorido. Então, aqui como tanto faz ser sesão, cesinho, vou deixar só um tracinho, beleza? Agora vamos lá, esses dois genes estão interagindo com o gene isão e isim. Agora sim a gente vai notar essa epistasia. Por exemplo, ó, para que essas galinhas nasçam com a pena colorida, tem que ter os dois genes isinho, ou seja, não tem efeito de inibição, beleza? Agora olha só, as galinhas brancas, elas podem ser de vários genótipos, elas podem ser sesão, mas sesão é colorido. Sim, tanto faz ser sesão ou sesão, cesinho, desde que haja o isão. Olha só, o isão, ele está impedindo a ação do sesão. Ele é um gene epistático. Como ele inibe a produção de cor, a galinha nasce com as penas brancas, beleza? Pode ser assim também, ó. No caso, se eu tiver aqui, ó, cesinho, ou seja, não produz cor. Se não produz cor, ó, pode ter isão ou isinho aqui, tanto faz, ou cesinho, isinho. De qualquer forma, esses três genótipos vai codificar a cor branca. Eu quero que você entenda que o gene isão, ele é epistático sobre sesão, ele impede a ação da produção de cor. Então, toda vez que tiver isão, obviamente não vai produzir cor e o fenótipo da galinha vai ser penas brancas. Entenderam? Então isso é um tipo de epistasia dominante, onde o gene epistático é um gene dominante. Beleza? Vamos lá, epistasia recessiva segue a mesma lógica da epistasia dominante, da interação epistática dominante. Só que aqui neste caso, o gene epistático, o gene que vai inibir, é um gene recessivo. Se ele é recessivo, obviamente ele tem que estar em dose dupla. Como assim, professor? Ele tem que estar lá assim, ó, azim, para que ele tenha efeito inibidor de outro gene. Tá? A gente vai colocar isso no exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, a cor dos pelos de camundongos. Então a gente vai ter o seguinte, ó, legendazinha aí, ó, pra gente entender. Vamos começar aqui, ó. Azão codifica a cor agute. O que é uma cor agute? É um marrom acinzentado do pelo dos ratos, dos camundongos. Azim codifica, expressa a cor preta, produz uma proteína que dará a cor preta dos pelos.
Czão, que é o que vai interagir com o azão e azim lá, o Czão e o Czim. Czão codifica a produção de pigmento. Qual pigmento? Aí depende. Se tiver Czão e azão, ó, produção de pigmento agute. Se tiver Czão e azim, produção de pigmento preto. Beleza? Czim é o gene que, quando ele estiver em dose dupla, ele é epistático, ou seja, ele vai atuar inibindo azão e inibindo azim. Sendo assim, o organismo não apresenta produção de pigmento, apresentando a cor branca, tá? Ou a cor albina, tá? Vamos colocar aqui, ó, o quadrozinho para a gente analisar melhor a cor desses animais. Se eu tenho aqui, ó, cor agute, o que faz com que haja a produção da cor agute? O gene azão. Então, vamos colocar aqui, ó, azão, ok? Pode ser azão? Pode. Pode ser azão-azim? Pode, porque azão domina sobre azim. Então, aqui, ó, tanto faz qual é o seu alelo. Pode ser azão-azão ou azão-azim, ok? Produção de pigmentos, Czão. Como Czão domina sobre Czim, aqui pode ser Czão-Czão ou Czão-Czim. Eu tenho aqui a interação, ó. Produção de pigmento. Qual pigmento? Agute. Azão caracteriza a cor agute. Então, os alelos aqui, ó, tanto faz. Vamos lá. Animal da cor preta. Então, o preto tem que ser azinho. Obviamente, ó, a cor preta é codificada pelo gene azinho. Se eu tiver um azão aqui, ele deixa de ser preto e passa a ser agute. Então, cor preta, só que eu preciso de um gene para fazer com que essa proteína seja produzida. Então, eu vou ter que ter Czão. Czão ou Czim. Produção de pigmento preto. O organismo albino, aí é interessante, ó. Qualquer gene aqui, ó, azão-azão, azão-azim ou azim-azim, desde que aqui do lado tenha Czim. Como assim? Lembra que Czim, ó, em dose dupla, ele é epistático, significa que ele inibe a ação do azão e inibe a ação do azinho. Então, se eu tenho o gene recessivo em dose dupla, ele é epistático sobre os outros, ou seja, não deixa produzir pigmento. Então, a cor que o animal vai apresentar é a cor albino, a ausência de pigmento, o organismo branco, beleza? Epistasia recessiva é isso.